Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos, que sejamos todos abençoados pelo Mestre Jesus, que Ele nos traga entendimento, discernimento para a melhor compreensão daquilo tudo que hoje a nós está destinado na noite de hoje, nesta oportunidade de refletirmos a respeito de nós mesmos e refletirmos a respeito da humanidade como um todo. Como disse a Érica, meu nome é Felipe Wagner, eu pertenço ao quadro de trabalhadores aqui desta casa do Centro Espírita Irmão Erasto. Em nome de toda a direção da casa e em meu nome também, nós desejamos, então, as boas-vindas àqueles que estão chegando pela primeira vez e se sintam acolhidos e se sintam abraçados por toda essa comunidade de espíritos benfeitores que sempre aqui estão a nos iluminar com suas luzes de melhor discernimento, de melhor compreensão. É muito comum, em épocas onde as coisas parecem conturbadas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito familiar, ou seja no âmbito social como um todo, num determinado momento da sociedade, num determinado momento da história do país, num determinado momento da história do mundo como um todo, é muito comum a gente ficar se perguntando, meu Deus, para que serve tanta confusão? Para que serve tanto sofrimento? Para que serve tanta miséria? Deus que é Deus, como poderia deixar com que tudo isso acontecesse e a gente vivendo nesse caldeirão aqui? É muito comum as pessoas se perguntarem, é muito comum a nós mesmos nos perguntarmos, ainda mais nos tempos atuais, onde as telecomunicações e as comunicações virtuais, através da rede mundial de computadores, através da web, da internet, parece que as coisas se tornam muito mais gritantes. E, de fato, estão muito mais gritantes. Por quê? Porque, antigamente, eu não preciso ir lá para o século passado, não preciso ir lá para o século XIX também, não. Antigamente, eu tenho 60 anos de vida e, quando eu era menino, para que a gente visse uma partida de futebol da Copa do Mundo, começa que a gente via em preto e branco e demorava para o satélite mandar para nós. Então, o gol que já estava feito, a gente demorava um pouquinho para ficar sabendo que ele tinha acontecido, né? Então, não estou dizendo muito tempo atrás, não. E hoje em dia, caiu uma árvore lá do outro lado do planeta, lá na Indonésia, ou lá na Austrália, ou lá na China ou no Japão. Imediatamente a gente já está sabendo, e como consequência disso, as coisas parece que tomam tamanho maior do que o que de fato são. É o que se chama de espectro, né? O espectro é maior do que o objeto. E isso assim, faz com que a gente acabe achando as coisas muito piores do que como de fato estão. Mas é muito normal que nessas épocas a gente fique, inclusive, questionando a qualidade do ser humano. Que humanidade é essa, né? Então, o tema de hoje diz um pouco de respeito a isso, e a gente pretende, no desenvolvimento do nosso raciocínio, convidar todos a uma reflexão sobre uma coisa que se chama filtros mentais.
o quanto que nós filtramos tudo aquilo de informação que a nós hoje em dia, a gente poderia dizer que a gente recebe em doses cavalares, né, as informações. Então, o quanto que nós conseguimos filtrar. Por quê? Quando em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, quando esse tema é proposto, destino da Terra, causa das misérias terrestres, o codificador, ao propor esse tema, ele trabalha esse tema de uma maneira muito interessante, a qual a gente tem que refletir um pouquinho. Primeira coisa, nada na criação de Deus é feita ao acaso. Segunda coisa, nada na criação de Deus é feita à toa. Nada existe que não tenha sua utilidade. Isso é uma convicção que a gente tem pelo fato de que a criação de Deus é perfeita. Ora, mas se a criação de Deus é perfeita, por que existem essas misérias todas? Por que existem esses conflitos todos? Por que existem essas coisas que, como foi colocada pela nossa irmã aqui do livro... como é que chama esse livro? Do livro Atenção, falando de dentro da nossa própria casa a gente ter que sentir o gosto do fel. Por que essas coisas acontecem? Então, primeira coisa é trazer o Mestre Jesus, que para nós é o nosso irmão, nosso exemplo, nosso modelo e guia, e é quem é destacadamente, pela obra da criação de Deus, o governador do nosso orbe planetário. E lá em João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, está colocado assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. Então, quando a gente fala de humanidade, a gente logo pensa na humanidade terrestre. Só que o conceito de humanidade é a humanidade cósmica, a humanidade existente em todo o universo. Independente das dificuldades que, com toda a tecnologia que hoje temos, os nossos cientistas têm tido de encontrar onde é que está essa humanidade, nada na obra da criação é feita ao acaso e nada é feita para não ter uma utilidade. Como consequência disso, é de se esperar que a humanidade não esteja restrita ao planeta Terra. Só para a gente ter uma ideiazinha do que eu estou falando, vou deixar um pouquinho o conceito filosófico, espiritual, e vou trabalhar um pouquinho o conceito da ciência. Quando a gente olha para o céu, com os nossos olhos, sem o uso de nenhum aparelho, no máximo, naquele dia, limpo, num lugar sem poluição, numa noite maravilhosa, onde não se tenha nenhuma luz ofuscando, nós conseguimos ver com os olhos nossos, no máximo 6.000 estrelas. E foi olhando essas 6.000 estrelas que lá a civilização latina, os romanos, chamaram isso de Via Láctea. Então, essencialmente, o que os nossos olhos conseguem ver é a Via Láctea. E Via Láctea, via, em latim, quer dizer estrada,
láctea, estrada de luz, de leite. Por quê? Porque aquele aglomerado que a gente vê rasgando o céu e praticamente de forma central no céu, quando a gente olha a olho nu, aquilo tudo faz parte de uma única galáxia que se chama Via Láctea. A Via Láctea tem, segundo a ciência, cerca de 250 bilhões de estrelas. E nós só conseguimos chegar com nossos olhos 6.000. E mesmo assim, fica aquele espetáculo, né? Quem aqui nunca se admirou desse espetáculo que a gente vê? Desses 250 milhões de estrelas, praticamente todas essas que nós enxergamos, cada uma tem ao mínimo um planeta rodando em torno dela. Ora, se nós vamos procurar a humanidade somente em planetas, porque a humanidade pode estar em estrelas, pode estar em satélites dos planetas, mas vamos deixar esse assunto de lado para não ficar mais complicado. Se fosse só um planeta por cada uma dessas estrelas, nós teríamos 250 bilhões de planetas só na Via Láctea. Só que para piorar um pouquinho a história, calcula-se mais de 1 trilhão de galáxias, e a Via Láctea é uma. Então, vamos abaixar um pouquinho esse número, vamos pensar que em média, cada uma dessas galáxias tenha 100 bilhões e não 250 bilhões de estrelas. 100 bilhões de trilhões é uma continha baixa do que se tem de estrelas no universo conhecido pelos cientistas. Sem piorar a conversa e falar dos pluriversos que hoje a ciência fala. Fala que isso que nós chamamos de universo é um universo. Só que diz que o universo não é um, é pluriverso. Igual esse que nós temos, diz como que intermeado com esse universo diversos outros universos. Mas isso aí fica muito complicado. Nós não temos, eu pelo menos não tenho cabecinha para assimilar tudo isso. Então, nós estamos chegando assim um número de 100 bilhões de trilhões ou mais de estrelas no universo. Será que a obra da criação de Deus ia deixar tudo isso só para os poetas cantarem em prosa e em verso as maravilhas das estrelas cintilantes do céu? Eu creio que não. Não só eu creio que não, mas nós temos um grande continuador da obra de Kardec. Eu diria que nos momentos iniciais, depois do desencarne do Kardec, nós temos na figura do Leon Denis um dos principais pilares da continuidade da divulgação do Espiritismo, logo depois que ele desencarnou no século XIX, no ano de 1869. A esposa dele, Amélie Gabrielle Boudet, continuou a obra, mas ela teve 3 grandes apoiadores, e um deles foi o Leon Denis. O outro foi o Gabriel Delany e o outro foi o Camille Flammarion. E o Leon Denis tem esse livro chamado O Grande Enigma, e ele, da forma poética com que ele fala, ele diz assim, falando lá no capítulo 10, O Céu Estrelado, ele diz assim: assim todas as estrelas nos cantam seu poema de vida e de amor. Todas nos fazem ouvir uma evocação poderosa do passado ou do futuro. Elas são as moradas de nosso Pai, os estágios, os marcos soberbos das estrelas do infinito, e nós aí passaremos, aí viveremos, todos para entrar um dia na luz eterna e divina. Portanto, na poesia de Leon Denis, a gente consegue, muito grato, a gente consegue compreender que nós estamos num mero estágio como orbe planetário. Então, a Terra é um
dos muitos estágios. E lá em O Livro dos Espíritos, quando o codificador questiona os espíritos superiores sobre a ordem e classificação dos mundos habitados, ele recebe então a informação de que os mundos habitados, eles têm, até quase que como uma questão de didática, os espíritos superiores, também ali no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele mesmo capítulo 3, e lá no Livro dos Espíritos, eles colocam uma hierarquia dos mundos habitados, desde os mais primitivos até os mundos excelsos. Então, eles colocam mundos primitivos, onde ele é destinado para o início do estágio evolutivo dos espíritos criados por Deus. E esse mundo, um momento, ele evolui, ele sobe de categoria e chega a um mundo de provas e expiações. E é onde nós nos encontramos no estágio atual do planeta Terra. Nós estamos vivendo ainda um mundo de provas e expiações, motivo pelo qual nós temos todas essas dificuldades da nossa vida, desde a idade mais tenra, desde muitas vezes a barriguinha da mamãe até o término da nossa existência, quanto sofrimento que a gente acaba ficando sujeito. E depois desse mundo de provas e expiações, existe um outro estágio chamado mundo de regeneração, onde, apesar de não ter sido extirpado o mal, naquela gangorrinha, igual playground de criança que senta uma criança num lado, outra criança no outro, e a gangorrinha fica subindo e descendo, quando nós estamos em provas e expiações, é natural, todos nós conhecemos pessoas boas, todos nós conhecemos a bondade. Entretanto, nesse mundo de provas e expiações, a bondade não prepondera sobre a maldade. Nessa transição para o mundo de regeneração, chegaremos na efetivação da regeneração, onde o mal, apesar de não extirpado, ele vai estar em proporção mínima em relação ao bem, onde nós, os espíritos que com todo esse processo de aflições passamos, nós poderemos receber momentos de alento, momentos de descanso. Então, depois disso, vem ainda os mundos felizes, ou chamados ditosos, e, por fim, os mundos celestes ou divinos. Isso dentro da escala evolutiva dos mundos habitados. Mas, o que se passa? Nós já estamos vivendo a regeneração. Já estamos vivendo transformações. E, apesar daquele começo que eu estava falando para todos, que hoje a gente recebe as notícias muito prontamente, e quais são essas notícias? Se eu pegar neste momento e fizer uma pesquisa aqui, nesse salão, e pedir a cada um, vamos estar aqui com umas 80 respostas, cada um, 2 notícias que tem ouvido hoje. Hoje, 2 notícias. Nós vamos ter umas 150 notícias. Eu não preciso fazer muito esforço para dizer que 90 a 95% dessas notícias serão notícias ruins, notícias más. Mas é por quê? Porque está tudo isso de maldade? Não, é porque é isso que vende. É isso que faz o Ibope. E não pense que é só agora, não. No tempo que a Joana d'Arc foi queimada, ela foi queimada onde? Dentro das masmorras do castelo, lá na França? Não, foi queimada em praça pública. Por quê? Porque o nosso estágio como humanidade, nós ainda nós nos felicitamos com a desgraça. Tanto é prova que
Aconteceu algum problema, hoje as redes sociais já estão bombando. Um avião que caiu, um barco que naufragou, um assassinato terrível, as redes estão bombando. Então, o que ocorre? Não só nós estamos vivendo ainda um processo de provas e expiações, como ainda nos regozijamos, chegou a palavra, nos regozijamos com a tal da desgraça alheia. Isso é um fato. É somente eu, nesse momento, não estou fazendo nenhuma revelação, somente uma constatação. Isso é um fato. Mas aí, o nosso Santo Agostinho, já como espírito, ele se manifestou em 1862, lá em Paris, na França. Ele diz assim, falando sobre esse momento que nós estamos vivendo: assim desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. A Terra, de acordo com essa lei, que é a lei do progresso, esteve, tanto material quanto moralmente, em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado neste duplo sentido, da moral da humanidade e, ao mesmo tempo, sentido evolutivo como planeta mesmo. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde, de um mundo expiatório, vai se transformar em um mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. E, olhando dessa maneira, justamente lá no item 6 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito exato dessa maneira, sobre a causa das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. É preciso considerar que sobre a terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Então, se a gente pensar, vamos lá, fazer um paralelo. Se a gente pensar numa cidade, se a gente pensar então que todos os habitantes dessa cidade, eles estão em um hospital, doentes e estrupiados, como vai nos parecer a humanidade terrestre? Doente, a humanidade dessa cidade, os habitantes dessa cidade, doente e estrupiado, a cidade como um todo. Se a gente pensar que eles estão num bairro mais humilde, cheio de problemas, ou se eles estão dentro de uma prisão com todas as torpezas e os vícios que ali ocorrem de uma maneira muito mais concentrada. Se a gente pensar que eles estão nas regiões insalubres, com habitantes fracos e doentes, como, por exemplo, nesses lixões das grandes cidades, tem comunidades e comunidades vivendo lá, justamente recolhendo lixo. O que nós vamos pensar? Que toda essa humanidade, toda essa cidade é uma cidade terrível, uma cidade quase que inabitável. Sendo que, lá, na sequência desse item 6, tem o item 7, onde eles falam: pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá por que as aflições superam as alegrias. Tenho certeza que muitos de nós que aqui estamos, já por história própria vivida ou por atividades, já nos encontramos em situações de passar
em regiões muito complexas e muito difíceis, onde bairros muito pobres, sem nenhuma infraestrutura, ou o trabalho dentro de presídios, ou trabalho dentro de hospitais, e a gente, de fato, quando a gente fica 1, 2, 3, 4 dias dedicado a uma atividade como essa, a gente precisa ter muita firmeza e muita vontade para acreditar que aquilo também passará, como dizia o Chico, né? Pois então, ora, assim como numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, a humanidade não está toda sobre a terra. Então, meus irmãos, quando a gente considerar o que chega até nós de informações, o que chega até nós de notícias, nós temos que exercer o nosso direito, o nosso livre-arbítrio, no sentido de fazer o filtro daquilo que a gente está recebendo. O primeiro deles, isto de fato é verdade? Por isso que hoje em dia tem, como é que chama lá, Beto? Fake news, né? Não tem um site lá que fala fato ou fake, né? Tem um site até que você põe lá o treco lá para descobrir, porque a gente recebe centenas de informações via WhatsApp, via Facebook, etc., né? E quantos de nós recebemos, nossa, que absurdo, e passa para frente. Quando vê, o dedinho já foi lá e apertou. Não é fato? Então, primeira coisa, a gente tem que filtrar, mas não é para não ser, sim também para não ser um agente repassador da desgraça alheia, mas não importando isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que fazer a asepsia do nosso ambiente psíquico, que diz respeito ao nosso espírito. Porque onde está o nosso pensamento é onde está o nosso espírito. Então, essa é a dificuldade. Nós precisamos estar sadios, não necessitamos estar doentes. E o universo, ele é todo conectado e todo conectável. Ora, nós vamos nos conectar ao que é saudável ou vamos nos conectar àquilo que nos vai trazer malefício, nos vai trazer doença? O doutor, aquele meu xarazinho lá, é um médico espírita que está fazendo muitas experiências em relação à mediunidade. Não é Luiz, me perdoem. Mas se botar Felipe Oliveira, médico espírita, vocês acham o nome dele, é só botar lá na... Ele estava respondendo a uma pergunta, ele estava falando justo sobre isso, sobre as nossas conexões, e que nós nos conectamos o tempo inteiro a tudo. Então, a primeira coisa para a gente ter saúde, que ele dizia, a saúde é do espírito, não é do corpo, tanto quanto a doença é do espírito e não é do corpo. A doença se expressa no corpo quando o espírito está doente. Então, para que a gente não se torne um alvo fácil das misérias da terra, nós precisamos exercer o nosso livre-arbítrio, fazendo a nossa limpeza psíquica, filtrando tudo quanto é coisa que nos chega. Por quê? Porque é muito comum as pessoas hoje em dia entrarem em depressão, entrarem em estados de ansiedade e muitas delas começarem até com ideias obsessivas de tirar a própria vida. Mas sabe onde inicia-se um processo como esse? No momento de nós não sermos senhores do nosso destino, onde a gente recebe tudo que vem sem filtrar o que nos é bom.
ainda estamos vivendo um momento de transição planetária. Consequentemente, ainda estamos vivendo dentro desse processo de muito sofrimento. E a humanidade ainda sofrerá muito até que consiga expurgar tudo aquilo que não serve para que a nova vibração planetária seja uma vibração do bem, do bom e do belo. Como diz o próprio Leon Denis, do bem, do bom e do belo. Só que é a mesma coisa. Se eu tenho um espinho que entrou na minha pele e se aprofundou bastante, dali a pouquinho, a minha natureza, ela vai fazer o quê? Vai jogar isso para fora, através de um processo inflamatório, mas ela joga esse espinho para fora. Da mesma maneira, nós, para conseguirmos realizar essa transição planetária para um momento melhor, tudo aquilo que tem que ser expurgado está sendo mostrado. Então, é um momento onde as manifestações são totalmente egóicas, são manifestações egoístas, são manifestações egocêntricas, onde as torpezas do caráter humano hoje são noticiadas como qualidades, são momentos onde a vaidade extremada, onde a superficialidade, o consumismo, tudo isso está levando muita gente a lugar que não era necessário. Então, quando Jesus fala, orai e vigiai, são dois grandes filtros que nós temos que ter mediante a tudo aquilo que vem de fora para dentro. Tudo aquilo que nós recebemos. Quer ver uma coisa? Sem querer me estender muito. Sabe aquela história que falam a síndrome do fantástico? Que a pessoa começa a ter batedeira no coração quando começa a ouvir a musiquinha do Fantástico da Globo. Isso antigamente era mais forte. Hoje em dia, como tem muito canal aberto, aí tem muita gente que não vê o Fantástico. Mas antigamente era assim, você começava a ouvir a musiquinha do Fantástico, a pessoa começava... Por quê? Primeiro porque não estava feliz no trabalho. Então, lembrava que era domingo à noite, que segunda-feira ia ter que trabalhar. Mas depois do Fantástico, sabe o que vinha? E até hoje deve ser assim. Filme. Eu esqueci o nome dele, como é que chamava aquela sessão lá. Domingo Maior, é isso. Olha o nome, Domingo Maior. O que vinha em Domingo Maior? Rambo, Exterminador do Futuro, Mad Max, só coisa desgraceira, não era? Não era assim? Aí olha que bacana como fica a nossa psicosfera para deitar, botar a cabecinha no travesseiro e sintonizar com uma semana de luz que a gente pretende ter. Fica show de bola, né? Fica ótima. E é assim, gente. O que nós temos que fazer? A nossa asepsia psíquica. E como é que a gente faz a nossa limpeza, a nossa asepsia psíquica? Nós sendo timoneiros do nosso barco. Nós mesmos conduzindo aquilo que nos interessa sintonizar e aquilo que não nos interessa sintonizar. Porque se a gente for sintonizar pelo embalo da onda, nós só vamos nos sintonizar com desgraça. Nós só vamos nos sintonizar com as misérias e com as torpezas da humanidade. Tenham certeza. Isso funciona. E olha, tenho segunda certeza, diz o ditado que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Depende de nós a escolha, da dor ou do amor. Portanto, não adianta a gente achar que por uma bela obra de Deus, um milagre de Deus, de uma hora para outra, a nossa vida será uma vida somente de flores e somente de aromas perfumados e somente de luzes e música celestial. Nós é que fazemos a nossa realidade de vida. Primeira coisa, orai e vigiai para que
a nossa sintonia mental, a nossa sintonia emocional, a nossa sintonia de sentimentos seja com o que há de bom, de bem e de belo, deixando essas torpezas para quem quer que queira e deixando para nós um ambiente salutar, um ambiente sagrado. E aproveitando, para que eu não me estenda no horário, essa moça é brava e ela puxa a orelha da gente, aproveitando, eu digo assim, o Evangelho no lar. Se ficar encabulado, não precisa levantar a mão, não. Mas só para eu ter uma ideia, quem aqui faz Evangelho no lar? Ah, estamos bom. Já dá para fazer um ibopezinho. Ficou bom. O Evangelho no lar, ele se torna um eterno guardião das vibrações da psicosfera, chamada por nós, da nossa casa. Essa oportunidade do Evangelho no lar faz com que a gente traga os benfeitores ao nosso convívio diário. E aquela noção antiga daquele Deus punitivo e distante de nós, ela vem se estreitando a cada dia. E a cada renovação do Evangelho no lar, cada renovação semanal que seja do Evangelho no lar, reaviva aquela centelha de Deus que existe dentro de cada um de nós. E essa centelha de Deus foi no ato da nossa criação como inteligências individuais, como espíritos que somos, nós fomos contemplados com essa centelha divina. E ela brilha, porque Jesus disse, vós sois deuses e nós somos deuses. Entretanto, temos que dar uma limpadinha, dar uma chacoalhada um pouco na roseira, porque a gente ainda tem uma porção de cascalho, uma porção de coisa para limpar. Mas a boa nova é que o nosso espírito foi criado para ser perfeito. E no plano divino, nós seremos perfeitos. Claro que nos outros estágios nossos, como humanidade. E nos outros estágios nossos, como espíritos individuais que somos. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, eu agradeço a todos pela boa vontade e pela paciência de terem me ouvido. Desejando que Deus cubra a todos nós com suas luzes de paz, de amor e de harmonia. Uma boa noite a todos, que tenhamos um bom regresso para casa e uma boa sequência de semana. Diga, Simone.